Olá, meu nome é Leandro, eu sou marido em casa. E neste vídeo vamos falar sobre chuveiro. Isso mesmo, vamos responder algumas perguntas do vídeo anterior de chuveiro e falar um pouco mais sobre aquela gambiarra e por que ela funciona. Então, fica comigo. E neste vídeo vou responder 5 perguntas sobre chuveiros. Isso, por que o chuveiro não esquenta? Por que o chuveiro queima? Existem outras maneiras do chuveiro esquentar, além daquela gambiarra do último vídeo? E qual chuveiro é mais econômico ou qual esquenta mais? Que perigo! Minha casa vai pegar fogo por causa disso? Algumas dessas perguntas são dos comentários e eu vou respondê-las neste vídeo. E também vou esclarecer alguns pontos de por que aquela gambiarra funciona. E eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo inteiro, pois eu vou trazer uma ideia diferente de gambiarra para esquentar mais a água do chuveiro. E essa você ainda não viu em lugar algum e não precisa de mexer na resistência. Mas antes, para a gente poder entender melhor tudo que vamos mostrar nesse vídeo, é importante que nós possamos relembrar alguns conceitos de eletricidade. As informações desse vídeo têm fim meramente educacional. Para executar qualquer adaptação técnica, gambiarra, consulte um profissional da área. Lavoisier, o pai da química, deduziu que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso é verdade também na física, porque as energias se conservam. Ou seja, a energia elétrica que nós recebemos aqui na nossa casa, ela é convertida para energia térmica, no caso do chuveiro. Então vamos compreender um pouco mais sobre isso. Então, para a energia elétrica, nós temos a seguinte fórmula de potência. P igual a energia elétrica sobre ΔT. E para a potência térmica, a gente tem uma fórmula semelhante, que é P, potência térmica, igual a Q, quantidade de calor, dividido pelo tempo. Então, ambos têm uma quantidade de energia dividido pelo tempo. E esse Q, que é a quantidade de calor, nós temos a seguinte fórmula. Eu vou sempre colocar as fórmulas aqui. Q é igual a mc ΔT. E esse ΔT não é o mesmo da potência, é variação de temperatura, é um T maiúsculo. Considerando que a transformação de energia elétrica para energia térmica seja 100% eficiente, ou seja, que não há nenhum tipo de perda, nós podemos simplesmente igualar essas potências. Então, se a potência elétrica é igual à potência térmica. E aí, nisso, a gente vai chegar numa outra fórmula fazendo algumas substituições. Por meio de algumas substituições das fórmulas que eu apresentei, chegamos na seguinte fórmula. Potência elétrica vezes variação de tempo é igual a volume vezes calor específico vezes variação de temperatura. Neste vídeo eu não vou entrar no mérito de como essas fórmulas se relacionam, pois na realidade queremos entender a relação entre as grandezas aqui, certo? Então, se algum de vocês tiver interesse sobre saber um pouco mais disso, escreve aqui nos comentários. E se tiver bastante comentário, eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. Então, a primeira pergunta: por que o chuveiro não esquenta? Bom, o chuveiro não esquenta, por quê? Porque ele não dá conta o suficiente de variar a temperatura da água. Então o fabricante determinou qual que é a faixa de variação da temperatura do chuveiro pela potência. Então vamos supor que esse chuveiro varie 20 graus Celsius da temperatura ambiente. Se a temperatura da água ambiente for 21 graus, varia 20 graus, então 21 mais 20 dá 41. Se a gente teve uma queda de 6 graus e a água se encontra a 15 graus, varia 20, a água vai a 35. Então a água ela não tem como aquecer mais do que foi determinado ali pelo fabricante. A variação de temperatura que o chuveiro tem é determinada pelo fabricante. Outro motivo que o chuveiro pode não estar esquentando é porque a água já está gelada, então a resistência queimou. Aí tem que consertar isso ou trocar. Mas me fale, você tem algum outro motivo de que o chuveiro não está esquentando? Se você tiver, escreve aqui nos comentários. A outra pergunta é: por que o chuveiro queima? Bom, por que o chuveiro queima? Se
você pegar uma resistência mais antiga, você pode ver que ela está bem diferente da mais nova. Ela está mais oxidada. Essa daqui está novinha, veja como está a resistência. E a que fica oxidada, a gente vai vendo marcas de zinabre. A gente vê isso muito na bateria do carro. A resistência a gente também vê aqui nos contatos, meio esverdeado. E o que acontece? Essa oxidação ela vai deteriorando o material da resistência. E vai chegar um ponto que naquela parte deteriorada, o material não suporta a corrente que passa na resistência. E aí ela rompe naquele ponto que foi deteriorado. Então, com o uso, a resistência acaba rompendo. Um outro motivo que não é tão comum do chuveiro queimar, na verdade não deveria nem acontecer isso, é a resistência estar fora da água. Se eu ligar a resistência fora da água, queima na hora. Então o que acontece? Aqui está o chuveiro reservatório. E aqui tem a tampa. É interessante que isso nem era para acontecer normalmente, porque o chuveiro sem água, ele não tem contato. Então veja aqui que tem veja aqui embaixo, esse preto é uma borracha, ele forma um diafragma. Quando a água enche, ele empurra esse diafragma para cima. Vamos ver o que acontece? Olha aqui, ó, vou empurrar o diafragma. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Quando a gente empurra o diafragma para cima, ele dá contato. Quando não empurra, ele para, está vazio. Mas imagina que o chuveiro ele não esteja totalmente reto. Alguns canos são de plástico e faz o chuveiro ficar assim, porque ele é tão pesado que o equipamento não consegue segurar ele. E aí o que acontece? Parte do diafragma fica com pressão d'água, porque a água vem aqui dentro, ela faz a pressão e aí empurra o diafragma para cima, sem que a totalidade do chuveiro esteja dentro da água. Então parte da resistência está fora e parte está dentro, porque o chuveiro está deitado aqui e pressionou ali e aí queima. Então isso daqui é uma coisa muito interessante, porque a gente vê muitas pessoas usando cano de plástico para instalar chuveiro. Esse não é o ideal. O ideal é aquele caninho de alumínio, um cano mais forte. Então você coloca um cano que deixa o chuveiro reto. Se o chuveiro ficar meio deitado, possivelmente ele vai queimar mais vezes. Ó, olha o seguinte. Se eu colocar ar, viu? Não tem água, só vento. Então, um motivo que o chuveiro pode queimar também. Ar na tubulação. Então, quais são outras maneiras que a gente pode fazer para o chuveiro esquentar mais? A maneira mais simples é você trocar o seu chuveiro. Compra um chuveiro melhor. Sei. Sei. Então, quais são as outras maneiras que nós podemos fazer o nosso chuveiro esquentar mais? Para isso, a gente vai usar bastante aquela fórmula que a gente chegou. Aquela fórmula, ela traz para a gente a relação entre as grandezas. Então, quais são as grandezas que a gente tem? A gente tem P de potência elétrica vezes ΔT, que é a variação de tempo, é igual ao volume de água do reservatório, vezes C, o C a gente não vai considerar porque é uma constante, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Se eu quero aumentar a temperatura, como que vai ser a relação com as outras? Para aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar a potência. Então, eu tenho que ter alguma forma de aumentar a potência do chuveiro. Sair de 5.500 e ir para um 6.000, 6.500. Se eu aumentar a potência, aumenta a temperatura. Ok. Outra coisa que eu posso fazer, se eu quero aumentar a temperatura, se eu quero aumentar a variação de temperatura, outra coisa que eu posso fazer é aumentar o tempo que a água permanece no reservatório. Essa é outra forma. A única forma que eu vejo de aumentar o tempo que a água permanece no reservatório é diminuir a vazão. Só que vai chegar um ponto que você diminui tanto a vazão que o chuveiro não vai ter mais pressão para dar o contato aqui. Você já viu isso no chuveiro? Você vai diminuindo o chuveiro, vai diminuindo para ficar quentinho. Aí quando está chegando perto do que você quer, pum, desliga o chuveiro, fica saindo água fria. Então eu não posso diminuir a pressão. Eu posso diminuir a vazão como? Eu posso diminuir a vazão
nesse outro ponto. A gente pode entupir aqui e assim aumentando o tempo que a água vai ficar aqui dentro. Eu não gosto muito dessa maneira porque tomar banho com pouca água é horrível. Eu gosto de bastante água, ainda mais a gente quer um pouquinho maior. Quanto maior a ducha, mais gostoso o banho. Então, se eu diminuir o número de buracos que sai a água, eu diminuo a vazão de saída, consequentemente, a água vai ficar mais tempo no reservatório. E aí sim, vai esquentar um pouco mais, porque aumentei o tempo que a água fica no reservatório. Aumentei o tempo que a água recebe a potência térmica. A outra forma que eu falei para vocês no começo do vídeo, que eu não vi em lugar nenhum de como aumentar a temperatura do chuveiro, é diminuir o tamanho do reservatório. Diminuir o reservatório do chuveiro, mas como? Isso. Se você diminuir o reservatório do chuveiro, você diminui o volume de água, então o delta tesão vai aumentar. E como eu posso fazer isso? Eu tive uma ideia essa semana. Você pode colocar uma bolinha de ping-pong aqui dentro. E aí você fecha. Eu ainda não fiz esse teste. E eu digo que pode ser por sua conta e risco fazer isso. Porque ainda não testei, eu vou fazer o teste ainda. Se vocês pararem o vídeo por aqui, é conta e risco. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a bolinha suportar 50, 60 graus por um bom tempo e ela ficar sem ser deformada, essa foi uma forma muito eficiente da gente aumentar a temperatura do chuveiro sem mexer na resistência. E se você gostou dessa outra dica de diminuir o reservatório do chuveiro, ou vamos dizer, aquecer o chuveiro com uma bolinha de ping-pong, então se inscreva no canal e me fala aqui nos comentários se você já sabia dessa. E agora a gente vai falar por que a gambiarra funciona. Antes da gente fazer o teste aqui na bancada, vamos entender o seguinte. Isso aqui é uma resistência, então ela segue a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, que R é igual a U sobre I, e a segunda lei, que R é igual a Rho LA. Ou seja, a resistência ela é diretamente proporcional ao Rho, que é um coeficiente do material, ao L e inversamente proporcional à bitola. A bitola do material não tem como a gente alterar. A gente pode alterar o tamanho. Mas vamos entender o que funciona aqui. A gente tem a fórmula de potência. E lá na fórmula anterior a gente viu que se a gente quer aumentar a temperatura, a gente pode aumentar a potência. E na fórmula de potência a gente tem que P é igual a tensão ao quadrado dividido por R. A tensão não tem como a gente aumentar, porque ela já vem fixa da concessionária, no caso 220 volts. Mas a gente pode diminuir a resistência. E quando eu falo diminuir a resistência, é o valor nominal da resistência, não é diminuir o tamanho. Entenda que são coisas diferentes. Mas se eu diminuir a resistência, o valor da resistência, a gente consegue aumentar a potência. E lá na fórmula de resistência a gente tem que R é diretamente proporcional ao tamanho. Agora sim. Então se eu diminuir o tamanho da espira aqui, o tamanho da resistência, se eu cortar uma ou duas, três voltinhas, então vamos fazer o teste de bancada e ver se realmente isso é muito perigoso? Lembre-se que eu falei para cortar 2, 3, 4 voltas no máximo. Você não pode chegar e cortar a resistência no meio. Cortar a resistência no meio, sim, isso é muito perigoso. Porque ela vai passar uma corrente muito alta. Mas será mesmo que é perigoso? Então vamos para a bancada aqui fazer o teste. Melhor aqui. Então tá vendo aqui que tem a resistência. Então vamos chamar de 3 partes. Tem a parte menor, a parte maior e a parte total. Então quando o chuveiro está na função morno, a corrente ela caminha pela parte total da resistência. E quando o chuveiro está na posição inverno, a corrente caminha na parte maior e a parte menor ela é excluída da função inverno. Então é como se estivesse cortando a resistência, diminuindo o tamanho da resistência para esquentar mais. Só com esse exemplo a gente já compreende que para esquentar mais a gente corta a resistência e não aumenta. Primeiro eu vou medir a resistência de 5.500 watts.
Vamos tentar pegar direto no conector. Talvez seja melhor. Está estabilizando em 15 ohms. 15 ohms, a resistência é total. Vamos ver agora a parte maior da resistência. Quanto que estabiliza? A parte total da resistência deu 9 ohms. Então essa resistência... Eu vou pegar o antigo que a gente cortou. Vamos medir aqui a resistência do total. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Provavelmente não. Total deu 16. E depois, quando a gente corta... deu 8. Então, depois que a gente cortou, ficou para 8.7, 8.8. Então, de 9 que era aqui, vamos ver quanto que era aqui mesmo. Que é 9.4, 9.3, 9.2, foi para 8.7. Então essa foi a variação de resistência que eu tive quando eu cortei 3 a 4 voltas. Vou fazer de novo aqui o teste. O termômetro está aparecendo ali agora. A resistência tem que ficar um pouco separada aqui. E vamos ligar. A água já atingiu 23 graus Celsius. Eu não vou deixar esquentar muito não, para não perder essa resistência. Mas ó, a água já está bem quente. Acho que deixa eu dar uma misturada nela aqui. O termômetro pegar melhor a temperatura que ela chegou. Olha lá, chegou a 39. Que é a posição que o termômetro estava, provavelmente a água não estava tão quente naquela posição. 40 graus. Então, do jeito que essa resistência tá aqui, ó, desliguei aqui. Do jeito que ela tá aqui, passou 22 amperes nela. A gente viu aqui no perímetro. E a gente vai fazer o mesmo teste aqui com a resistência com a gambiarra. Pra gente ver quanto que ela atingiu de... Pra gente ver quanto que ela vai atingir de corrente. E a gente pode ver quanto que esquenta também. Então aqui vai para 26 amperes. Então tá esquentando bem mais do que antes. E eu vou desligar. Agora eu vou dar uma misturada na água aqui pra gente ver a temperatura que atingiu. A água tá bem mais quente do que da última vez. E antes vocês viram que chega perto dos 40 graus. E aqui está perto dos 45. Aí você vai falar, mas é essa a temperatura que vai atingir no banho? Não, porque aqui o reservatório é diferente, o tempo que a água ficou é diferente. O banho fica um pouquinho mais alto essa temperatura. Depois eu posso até colocar lá no chuveiro, a gente mede a saída da água gelada e depois a gente mede a saída da água quente. E essa foi a primeira parte do vídeo. Enquanto ainda não sai a segunda parte do vídeo, vou colocar alguns vídeos na tela final. E então não deixa de se inscrever no canal para não perder a segunda parte. E vamos continuar respondendo as perguntas. Lembram que eram 5 perguntas? Ainda a gente não terminou de responder todas. Então, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder. Até mais!